Olá, gente bonita! Tudo bem? Bacana. Bem-vindo ao Bíblia do Zero, mais um encontro que nós pretendemos fazer e conversar com você sobre alguns assuntos relacionados à Bíblia. Mas, como a gente já disse, não é Bíblia para especialistas, não é Bíblia para acadêmicos, é Bíblia numa linguagem para gente comum como eu e você, que, enfim, a gente não importa muito mimimi, muito frufru. O que importa é saber, em linhas gerais, o que é a Bíblia, o que ela representa, como a gente chegou nesse texto e coisas do tipo. Do encontro passado, e você vai encontrar a descrição do vídeo em algum lugar aqui por essa tela, nós falamos o que a Bíblia não é. E aí, se você puder, dá um link no vídeo lá, assiste o que a gente quis dizer. Hoje, eu quero explorar com você uma coisa que é muito importante quando nós lemos a Bíblia. Diz respeito à linguagem figurada. Querido, querida, a Bíblia está recheada de linguagem figurada. E não dá para você ler a Bíblia sem esbarrar em um momento ou outro nessa linguagem figurada. Porque a linguagem figurada, ela faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso contexto. Nas conversas que nós temos com as pessoas, em todos os momentos nós estamos usando linguagem figurada. Seja uma palavra que ela tinha um sentido original e eu uso essa palavra para um outro sentido. Quantas e quantas gírias nós usamos no nosso dia a dia? Gírias essas que, de repente, significavam originalmente uma coisa, mas por conta da gíria, da situação coloquial ali, eu uso para uma outra finalidade. E a Bíblia está cheio disso. Não dá para ler a Bíblia sem linguagem figurada. Eu vou te dar apenas 3 exemplos de centenas e centenas que poderíamos dar, mas eu vou te dar 3 exemplos. O primeiro deles se encontra num livro, no começo da Bíblia, chamado Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5. Marco, o que é capítulo, o que é versículo? No vídeo anterior eu expliquei para você o que era capítulo e versículo e como isso era numerado na Bíblia. Vai no vídeo anterior. Mas no capítulo 6, no versículo 5, o trecho diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja, coração, alma e força. Se o texto está dizendo que eu tenho que amar ao Senhor de todo o meu coração, então quer dizer o quê? Que eu vou pegar o meu coração, vou extrair, bom, aqui é o Senhor, aqui eu vou encaixar um pedacinho também dele. Gente, a linguagem é figurada. Coração, muitas vezes, ela era entendido como o centro das nossas emoções. E olha, todas as vezes que eu falo de coração, eu estou falando de algo que é próprio meu. Então, quando eu digo para alguém, você tem lugar no meu coração, tudo bem, você pode até ter um lugar no meu coração, mas outras coisas também vão ter lugar no meu coração. Ah, meu coração é bem grande. E aí, se você levasse ao pé da letra, você ia dizer então o quê? Rapaz, você pegou doença de Chagas. Então quer dizer que teu coração inchou a ponto de eu colocar alguém lá dentro de tão grande que ele é. Não, a ideia não é essa. A ideia é que aquilo que está dentro do meu peito, nos meus centros emocionais, aquele lugar precisa ser preenchido pelo amor a Deus. Veja, ele também fala de alma. Se eu pergunto a um cientista o que é a alma, e aí, eu posso clicar lá no Dr. Google, talvez o Dr. Google não encontre um artigo acadêmico onde ele
disseque a alma na sua completude. Gente, alma é alma. Tem as almas penadas por aí, tem as almas que não desencarnam, e aí a gente vai falando de alma, sem saber ou definir exatamente o que aquilo quer dizer. Mas em linhas gerais, se eu estou tratando de uma linguagem figurada, eu estou dizendo, olha, assim como sinônimos, como parecidos, quer dizer também que o que eu penso, o que eu sou, as minhas histórias, as minhas memórias, tudo aquilo que de alguma maneira sou eu, também tem que ser preenchido pelo Senhor. Por isso o texto diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que o texto está querendo dizer? Está querendo dizer que eu preciso levar o Senhor a sério. Diz mais, de toda a sua força. E aí você quer dizer o quê? Então, força é tudo aquilo que eu faço no dia a dia. Levantar um balde, eu faço força. Arrastar um sofá, eu faço força. Carregar uma mesa, eu faço força. Então eu tenho que fazer muita força para amar o Senhor. É linguagem figurada. Se eu não entendo a linguagem figurada, eu vou transformar esse texto numa coisa hermética, ascética, fora do seu contexto. Eu preciso entender e usar essa linguagem figurada como se fossem espécies de analogias, comparações, porque como não são coisas muito bem definidas e delimitadas, eu não consigo entender, ou eu não conseguiria entender isso na sua completude. Deixa eu te dar um segundo exemplo, que está nos Salmos, como no vídeo anterior nós também lemos Salmos. Salmos é um livro poético, está no centro da Bíblia, e o capítulo 63 traz um texto, esse Salmos ele traz um texto muito interessante. É uma oração que o salmista diz a Deus, dizendo assim, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Diz mais, como de banha e de gordura a minha alma se farta, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. É um outro trecho em que a gente vai perceber que se eu não levar a sério a linguagem figurada, eu vou cometer algumas insanidades. A primeira delas, quando eu digo que à sombra das asas do Senhor eu canto jubiloso. Eu estou dizendo então que Deus é tipo uma galinha grande o suficiente para que eu entre debaixo daquela asa e olha, gente, o meu tamanho, você imagina o tamanho dessa galinha. E essa galinha é tão grande, mas tão grande que faz uma sombra e esse gordo desse tamanho entra debaixo da sombra daquela galinha. Se fosse no bairro que eu moro, o pessoal vai falar o quê? Vai dizer, rapaz, você foi o quê? Foi pedra no cachimbo ou você trilhou uma farinha? Porque, rapaz... Gente, quando eu estou lidando com linguagem figurada, eu estou lidando com comparações que são absolutamente necessárias para que a gente compreenda outras realidades que não são essas exclusivamente dentro das nossas caixinhas. Muito provavelmente, o salmista aqui, por exemplo, quando ele diz que o corpo dele estava tal qual uma terra árida, precisando de água, exausta, ou então que a alma dele se completa como se fosse banha e gordura. E aí me perdoe, desculpa se você está fitness,
Mas para aqueles que gostam de uma comida gostosa, bem temperada e quentinha, fresquinha, nada melhor do que a boa velha banha de porco, como dizem os nossos conterrâneos aqui. Ou se você é do Rio de Janeiro, é banha de porco, parça. Sinistro. Ele está dizendo que a alma dele se satisfaz a tal ponto, tal qual alguém que adora uma boa comida gostosa e se satisfaz. Por isso que eu digo que se nós não entendermos a linguagem figurada expressa nas páginas desse livro, nós vamos encontrar problemas para compreendê-lo. Por fim, eu quero te dar um terceiro e último exemplo que está num livro logo em seguida chamado Provérbios. Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja, é um outro exemplo de um outro livro chamado Provérbios. Livro esse, Provérbios, que eu te convido a descobri-lo. Provérbios, ele tem 31 capítulos, exatamente um para cada dia do mês. Provérbios reúne uma coleção de ditos populares oriundos da sabedoria do povo judeu. Fala sobre vários assuntos, fala sobre criação de filhos, como lidar com dinheiro, amizades, cuidados com o adultério, cuidados para com o nosso corpo e muitos variados assuntos. Um deles é esse que nós acabamos de ver. Ele diz, como o coração precisa ser guardado. Aí eu te pergunto de novo, então quer dizer que eu arranco meu coração, eu desacoplo ele, porque talvez se ele for de rosca fica mais fácil, né? Coloco na caixinha, guardo em algum lugar e depois... Gente, não é isso. O que ele está dizendo é: toma cuidado com o que você coloca lá dentro, porque o que você colocar lá dentro pode contaminar a fonte do que sai de você. Não é à toa que em determinado momento Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz que não é o que entra só, mas o que sai que contamina. Ele fala sobre esse contaminar com o que sai de dentro, porque ele fala que é do interior que brotam muitas coisas que nos contaminam. Gente bonita, é muito importante entendermos que a linguagem figurada faz parte do texto. E se você quer experimentar a Bíblia, experimente-a com essa linguagem e não diferente. Não tente fazer da Bíblia uma coleção de expressões prontas. Ah, então isso significa isso. Ah, então aquilo significa aquilo outro. Não. Dependendo de como ela esteja, ela pode ser, como nós falamos, uma linguagem figurada, uma gíria ou outra coisa qualquer. Por isso, eu te convido, experimente a Bíblia. Se você puder, vai deixando as suas dúvidas, as suas perguntas, curiosidades que você quer saber sobre a Bíblia, coloque lá nas perguntas do canal, que em momento oportuno a gente pode respondê-las para você, tá bom? Bíblia do Zero, mais uma vez eu te agradeço por ter nos acompanhado até aqui. Seja bem-vindo.